1. Faustskollge Capítulo 1. Olá, Comandante Supremo. Reescrita. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Prefácio. Este livro é fã de Star Wars. Esta é uma história que se passa em um universo completamente diferente. Este lugar não tem nenhuma relação com qualquer pessoa ou regime da Terra. É tudo ficção e não faz absolutamente nenhuma referência a ele. Ironicamente, é puramente uma ópera espacial. Estrela Guerras. A República Galáctica governou a galáxia por mais de 25.000 anos, trazendo prosperidade, riqueza e segurança para toda a galáxia. Contudo, em seus milhares de anos de história, a República jamais estabeleceu um sistema administrativo centralizado e eficiente. A burocracia, a oligarquia e a organização governamental frouxa transformaram a República em uma enorme bolha. Grandioso, magnífico, colorido, mas frágil. Mais do que um país, a República Galáctica assemelha-se a uma aliança frouxa de planetas soberanos. Inúmeros perigos ocultos escondem-se sob essa aparência ostentosa. Partindo da região estelar mais desenvolvida, localizada no centro da galáxia, esta é dividida, em linhas gerais, em mundos centrais, borda interna, borda média e borda externa. Quanto mais próximo da borda galáctica, mais pobres e mais numerosos são os mundos. As inúmeras contradições da República Galáctica têm uma causa subjacente real, a contradição entre os planetas pobres e atrasados da orla exterior e os mundos desenvolvidos e ricos da orla interior e do núcleo. Essa é também a contradição entre o explorador e o explorado. As forças separatistas começam a surgir gradualmente. Mas antes que tais contradições levem a República ao fim, uma enorme nave espacial aterrissa no setor Model, na periferia da galáxia, trazendo consigo uma tempestade. Um X indica a área desconhecida. Você precisa fazer uma escolha. Tang Xiao. As estrelas estão queimando, as pessoas estão sofrendo, milhões de inocentes morrem todos os dias. E agora, a oportunidade está diante de você. Você escolhe aceitá-la ou recusá-la. Uma voz grave e misteriosa ressoa de repente. Tang Xiao se viu em meio ao céu estrelado infinito, contemplando incontáveis estrelas brilhantes aos seus pés. Estou sonhando. Aceitar. Aceitar o quê? Ele levou as mãos aos olhos, sentindo-se ao mesmo tempo irreal e muito real. De repente, um enorme navio de guerra saiu voando de sua cabeça. Este navio de guerra é tão colossal que a luz passa sobre sua cabeça por um minuto inteiro. Inúmeros canhões de fogo ajustaram sua direção, seguidos por um disparo vindo de todo o seu corpo, que foi mais de 10 vezes mais significativo. Há outra frota à frente, e os dois lados estão em um intenso tiroteio. Inúmeros feixes de laser preencheram instantaneamente todo o espaço, e o outrora tranquilo céu estrelado foi despedaçado. Caças estelares e interestelares também começaram a decolar, como moscas na enorme nave de guerra, voando em círculos, engajando-se e explodindo constantemente em flashes de luz. Tudo isso permanece em silêncio no universo, mas ainda assim é cruel de suportar. A artilharia pesada atingiu o navio de guerra acima da cabeça de Tang Xiao. A blindagem externa foi rasgada e as chamas começaram a se espalhar. Ele podia ver claramente a tripulação, que havia sido sugada pelo vácuo, lutando desesperadamente no espaço gelado. Isto é. Tang Xiao olhou para outra frota à distância, aqueles enormes navios de guerra com cascos triangulares e pontes altas, cercados por inúmeros caças estelares em forma de H. De repente, sua memória se abriu e ele ficou chocado. Caças estelares destruidores estelares da classe imperial. Isto é. O campo de batalha cósmico de Star Wars. De repente, tudo ao seu redor se despedaçou e desapareceu como vidro, e Tang Xiao se viu de volta ao céu estrelado e brilhante de instantes atrás. Contudo, de sua perspectiva, ele podia ver claramente que todos os planetas estavam em chamas constantes, e nuvens em forma de cogumelo, resultantes de explosões nucleares, subiam e desciam. Você fez sua escolha, e o destino o recompensará. A voz grave e misteriosa ressoou novamente. Olá. O que você me pediu para escolher? Eu ainda não escolhi. Olá. Tang Xiao não havia terminado a frase. Seu corpo inteiro foi sugado para o passado e ele ainda estava girando. Foi uma sensação horrível, como ser jogado num vaso sanitário e levar a descarga. Olá. Me coloque de volta a Tio. A galáxia-alvo foi alcançada. Seu nome é desconhecido e suas coordenadas são desconhecidas. Iniciar a função de escaneamento de planetas.
O diâmetro da Lua é de 4.900 quilômetros e ela orbita um gigante gasoso. O período de rotação é de 18 horas padrão e o período orbital é de 402 dias padrão. A composição atmosférica é 2, adequada para a respiração humana. O terreno principal é composto por florestas, montanhas, savanas e planícies. A taxa de cobertura de água na superfície é de 8%. A superfície da Lua é geológica, com sinais de intensa atividade crustal. Conclusão: a Lua é um planeta habitável para os humanos, mas é pequena demais para atender às necessidades do desenvolvimento social. A classificação geral é B+. O núcleo do hiperespaço apresenta uma condição desconhecida e perde a resposta. A nave-mãe não poderá migrar antes de restabelecer o contato. A viagem está encerrada e o processo de colonização interestelar foi iniciado, de acordo com o capítulo 7, artigo 1 da Lei de Colonização Interestelar. Quando a IA determina que o processo de colonização pode ser iniciado, ela precisa despertar o Comandante Supremo, que é o responsável por todo o trabalho de colonização. Acorde, Comandante Supremo. O processo de recuperação de hibernação está em andamento. Olá, Comandante Supremo Tang Xiao. Ao ouvir alguém chamando por si mesmo, Tang Xiao acordou de seu sonho. Seu cérebro parecia ter explodido e continha uma infinidade de coisas. Gestão, psicologia, sociologia, agricultura básica, indústria essencial e outros conhecimentos diversos quase fizeram sua cabeça explodir, como se tivessem sido enfiados lá dentro. Uma forte sensação de desconforto fez abrir os olhos repentinamente. Ele percebeu que estava em um quarto branco e que se encontrava deitado em um depósito de vidro, embora estreito, mas muito confortável. A luz branca vinda de fora, de origem desconhecida, iluminava todo o cômodo. Sob a luz unidirecional, até as sombras ficavam borradas e difíceis de ver. Alguns instrumentos desconhecidos estavam posicionados na sala, controlados por um braço robótico automatizado. Vários vasos de plantas verdes foram colocados em um canto para tornar o ambiente mais fresco. Não havia dúvida de que, não importava onde fosse, não seria o hotel onde ele acabara de ir dormir. O que aconteceu? Tang Xiao murmurou para si mesmo: você é o comandante supremo desta nave-mãe, Sr. Tang Xiao. Durante seu período de hibernação, você concluiu o estudo do conhecimento gerencial relevante. Agora chegamos a um planeta habitável. Por favor, decida se deseja iniciar o processo de colonização. Uma elegante voz feminina sintetizada eletronicamente soou. Quem é você? Onde estou? Eu sou o computador central de controle da nave-mãe. Você está agora na área de convivência da nave-mãe, e aqui fica a sala médica para administradores. Assim que estiver consciente, por favor, vá até a ponte de comando e peça nutrição, se precisar. Nave-mãe. Que nave-mãe? Esta é uma enorme nave-mãe com um núcleo de hiperespaço para colonização interestelar, e as informações sobre a civilização de origem desapareceram. Agora, esta nave-mãe é sua, e todos os habitantes e tripulantes têm a enorme honra de embarcar na nave-mãe sob sua escolha para iniciar esta jornada interestelar. Existem 600.000 habitantes em hibernação e 50.000 tripulantes em hibernação na nave-mãe. Em qualquer situação, a nave-mãe pode despertar a tripulação para tratamento de emergência. Todos os habitantes e tripulantes foram rigorosamente selecionados e treinados para dominar diferentes profissões a fim de melhor servir ao trabalho de colonização. Além disso, a nave-mãe possui um enorme banco de embriões, que contém 5 bilhões de embriões humanos diferentes. A biotecnologia pode reduzir o tempo de desenvolvimento do embrião para 10 anos. Agora, toda a nave-mãe e todos a bordo servirão a você, Comandante Supremo Tang Xiao. A mente de Tang Xiao ainda estava um caos. Primeiro, ele teve um sonho estranho em que uma voz lhe pedia para escolher algo. Depois, acordou e se viu no comando de uma supernave-mãe. A nave-mãe pode abrigar 600.000 pessoas. Como você pode achar que ela é pequena? Ele se esforçou para se levantar e foi até o espelho na mesa do banheiro ao lado dele. O que viu foi um jovem muito alegre, mas com o rosto um pouco pálido. O rosto ainda era o dele, mas parecia ter sido cuidadosamente mantido. A pele estava muito mais delicada. O cabelo e até as sobrancelhas estavam aparados, com um aspecto muito fresco. Ele vestia um uniforme branco com lapela adornada com detalhes em ouro. O tecido era macio e rígido, e o peso quase não era sentido no corpo. Será que viajei? As palavras ecoam na mente de Tang Xiao como um trovão. Sua vida anterior, seus pais,
Seus amigos e tudo mais viraram fumaça. Tang Xiao só queria se acalmar, então olhou para Pi e pensou em usar água fria para despertar, mas a temperatura da água começou a subir para quente. Ele queria diminuir a temperatura da água, mas não conseguia encontrar o interruptor em toda a extensão da pia. Imediatamente, deu um tapa no material desconhecido do espelho e sentiu a palma da mão dormente. Ele olhou para o espelho, com os olhos cheios de sangue, e disse: a temperatura da água pode ser ajustada para água fria, não, água gelada. Você consegue fazer isso, não é, computador? Eu sou o computador central de controle da nave-mãe, você me chama de cérebro. A temperatura da água foi ajustada. Aproveite. A água fria caiu sobre o rosto de Tang Xiao. Ele acordou e começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Obviamente, os sonhos anteriores e os atuais parecem ter uma conexão específica. A voz misteriosa deixou escolher, sem se importar se ele escolheria ou não. De qualquer forma, a voz disse que a escolha e o destino trariam uma recompensa. Será que viajar é a recompensa? Então me escolham para fazer o quê? Tang Xiao se lembrou do que havia vivenciado em seus sonhos sobre a batalha da frota no universo. Obviamente, em Star Wars existem naves espaciais e naves de guerra. Será que viajei para Star Wars? Se é verdade que estou no universo de Star Wars, como é que esta nave-mãe pode sobreviver? Se ela possui armas monstruosas como a Estrela da Morte, por exemplo, mesmo que os Titãs Evi cheguem, não conseguirão resistir. Qual é o fim da história? Tang Xiao estava sentado atordoado na cama da enfermaria até que seu cérebro começou a insistir. Comandante Supremo, durante o salto, a nave-mãe sofreu um acidente desconhecido. Os suprimentos estão escassos, portanto, se o senhor estiver recuperado, por favor, dirija-se à ponte para supervisionar os trabalhos. Caso o senhor ainda apresente algum problema, convocarei a equipe médica da nave-mãe. Não, vá para a ponte agora. Tang Xiao suspirou, levantou-se e disse: Fault Scholarship Capítulo 2. Algo está errado com esta nave-mãe. Reescrita. A porta da cabine se abriu e luzes indicadoras verdes acenderam no corredor branco, apontando para Tang Xiao o caminho até o elevador que levava à ponte. A enfermeira que guardava a porta abaixou a cabeça e correu de volta para a enfermaria para arrumar tudo. O comandante supremo despertou. Atenção aos comandos de todas as unidades. O comandante supremo despertou. No corredor, a transmissão do cérebro ainda ecoava. Mas o lugar todo ainda parecia vazio, e Tang Xiao demorou bastante para ver os dois soldados de uniforme preto na porta do elevador. Ao verem Tang Xiao se aproximando, os dois soldados se levantaram e fizeram uma saudação militar padrão. Levante-se. Tang Xiao ainda não estava acostumado com aquilo, mas assentiu com a cabeça. Vendo sua reação, os dois soldados arquearam ainda mais seus peitorais definidos. Após uma longa viagem de elevador, ele chegou a um vasto salão. Dois soldados com semblantes determinados estavam à porta. Ao verem Tang Xiao chegar, levantaram-se imediatamente e prestaram continência. No meio do salão havia um enorme mapa estelar holográfico, mas a maior parte dela estava escura e nada podia ser visto. Havia muitos assentos e consoles ao redor, e parecia que, para aquele lugar começar a funcionar, pelo menos 100 pessoas teriam que trabalhar juntas, mas agora, pouco mais de 10 pessoas estavam trabalhando no salão. Levantem-se. Todos se levantaram e prestaram continência. Bom dia, comandante supremo. Tang Xiao não estava acostumado com isso, mas assentiu e olhou pela enorme janela panorâmica. Uma lua verde surgiu à vista. Ao contrário da Terra, esta lua tinha apenas muita vegetação verde, por isso parecia verde por completo. Nuvens brancas na atmosfera eram claramente visíveis, mostrando que a lua possuía uma boa atmosfera. Mas o mais impressionante não era a lua em si, e sim o enorme planeta atrás dela. A pequena lua à sua frente parecia um rato aos pés de um elefante. A esfera azul pálida parecia lisa e limpa, com apenas algumas reentrâncias escuras, como uma bola de borracha da infância. Era claramente um gigante gasoso. Será este o planeta habitável que encontramos? Perguntou Tang Xiao. Sim, comandante supremo. A projeção holográfica central mudou imediatamente para um sistema estelar, e o cérebro explicou. O sistema estelar atual é um sistema binário estável, com duas estrelas girando constantemente em torno de um ponto central comum. No sistema estelar, existe apenas um planeta, que é este gigante gasoso com um diâmetro de 48.951 km. Além disso, existem 9 luas ao redor deste gigante gasoso,
e estamos próximos de uma delas. Há também uma lua com um clima adequado, mas a cobertura oceânica é superior a 95%, o que não é adequado para a colonização na situação atual. 9 luas orbitando um gigante gasoso. Tang Xiao franziu a testa, relembrando suas experiências. Bem, isso significa que teremos que nos contentar em colonizar esta pequena lua, certo? Então, pelo menos me diga qual é a situação atual. Um jovem de 25 ou 26 anos, vestindo um uniforme militar azul escuro, levantou-se de uma mesa redonda próxima. Ele saudou Tang Xiao e disse: primeiro, precisamos reabastecer o combustível convencional. A atmosfera deste gigante gasoso contém muito hélio, que pode ser usado como fonte de energia para diversos reatores de fusão de espaçonaves. Portanto, uma estação de mineração precisa ser construída perto do gigante gasoso. Há produtos semi-acabados modulares no armazém da nave-mãe, e algumas pequenas aeronaves de engenharia estão guardadas no hangar para concluir a montagem, mas essas aeronaves precisam ser pilotadas por pessoas. Então eu preciso acordar esses pilotos? Sim. Depois que você despertou da hibernação, o cérebro mestre despertou 50 de nós para nos prepararmos para você com antecedência. Há 10 fuzileiros navais, 5 funcionários civis, 5 oficiais, 5 correspondentes, 5 pessoal de manutenção e 10 controladores da nave-mãe, além de 10 profissionais médicos para garantir nossa saúde a qualquer momento. Agora, precisamos da sua autorização para despertar mais pessoas. Muito bem. Qual é o seu nome? Tang Xiao percebeu que o homem falava com um olhar determinado e perguntou. Eu sou Qijian. Sou membro do departamento de pessoal. Qijian estufou o peito e respondeu em voz alta. Qijian, esse nome é bom, muito bom. Se não houver um cargo correspondente, então, a partir de agora, você será nosso chefe de gabinete temporário, disse Tang Xiao. Ele também tinha uma compreensão superficial de algumas coisas e agora precisa montar uma equipe. Ele mesmo não consegue entender tudo, mas desde que haja pessoas que entendam, está tudo bem. E, de fato, depois que Tang Xiao atendeu, Qijian ficou repentinamente animado e respondeu em voz alta, sim. Prometo cumprir a missão. Certo, deixe-me ver nossa tripulação hibernando. Tang Xiao chegou à ponte, no assento central mais alto, sob o comando do cérebro principal, e imediatamente abriu uma enorme tela holográfica à sua frente. A tela lista o pessoal disponível para despertar, incluindo os 600 mil residentes e 50 mil tripulantes com habilidades em diferentes áreas. Agora, fica evidente que as pessoas que devem ser escolhidas para despertar primeiro estão entre os 50 mil tripulantes mais familiarizados com o trabalho na nave-mãe. Esses funcionários também são divididos em diferentes níveis, incluindo normal, elite e mestre, e existem 3 níveis acima disso. As condições para que esses funcionários despertem não são as mesmas. Por exemplo, um talento de nível mestre é basicamente um mestre em sua área. Se você quiser acordá-lo para enfrentar a colônia pobre sem nem mesmo uma barraca, é como desperdiçar médicos que depois terão que mover tijolos. Assim, as condições para despertá-los estão indicadas abaixo desses talentos, e a maioria dessas condições são as suas próprias condições antes de entrar em hibernação congelada. Elas são determinadas após a assinatura do contrato com a nave-mãe. Tang Xiao está curioso para descobrir quais são os talentos de mestre das pessoas. Ele abre a lista de uma pessoa aleatoriamente e descobre que se trata de um mestre em astrofísica. Seus requisitos são uma mansão de 3 andares, uma piscina privativa e o laboratório mais avançado construído a pelo menos 3.000 metros acima do nível do mar, em um planalto com um super observatório de rádio. E abra outra. Este é um mestre em mecânica quântica. Ele precisa de um laboratório livre de poeira, dos equipamentos experimentais mais avançados e de um acelerador de partículas com pelo menos 50 km de comprimento. Além disso, precisa de 2 belas moças com no máximo 20 anos como secretárias particulares e uma cama de veludo com pelo menos 5 metros de diâmetro. O quê? O que há de errado com vocês? Existem alguns requisitos normais, como a exigência de um talento mestre em ciências sociais, que é muito simples. Ele não pede comida ou roupas, desde que a população da colônia seja superior a 10 milhões. Essa exigência é ainda mais ultrajante. Idiota. D. Tang Xiao desligou decisivamente a interface de talentos mestres, desta vez sem se preocupar nem mesmo com os talentos de elite. Mesmo que essas pessoas acordassem, provavelmente iriam se revoltar, protestar ou,
Pior ainda, morrer. Isso é realmente uma verdade. Na verdade, o trabalho inicial do talento normal desses personagens pode ser muito bom, como trabalhadores. No máximo, ele precisa de alguns talentos de elite para liderar. Mas as condições para o despertar de um mestre-talento são severas ou imprescindíveis. Por exemplo, imagine que a colônia ainda está em construção quando um mestre físico desperta, e instrumentos de precisão e laboratórios ainda não existem. O que ele faria? Iria para a faculdade ensinar física? O problema é que nem sequer existe uma escola. Esses personagens com talento de mestre têm, em sua maioria, 50 ou 60 anos. Um ano a menos é um ano a menos. Você permitiria que eles se mobilizassem antes do previsto, durante o desenvolvimento inicial da colônia, desperdiçando anos de vida. Portanto, essas pessoas estão em sono profundo antes de assinarem tais condições e contratos, o que não é sem motivo. Relativamente falando, em que condições os personagens com talento normal acordam? Basicamente, em condições de visão plena, precisam comer, viver e trabalhar. Apenas uma pequena parcela das pessoas tem como exigências que o ambiente de trabalho precise de funcionários do sexo oposto ou que possam comer macarrão, entre outras pequenas condições. Antes de autorizar o despertar, Tang Xiao pensou por um momento e perguntou: Cérebro, será que só eu posso autorizar o despertar da tripulação? E essas pessoas trabalham para mim? Sim, você é detentor da mais alta autoridade da nave-mãe. Você também seleciona toda a tripulação e os residentes, e eles lhe serão leais. Tang Xiao assentiu silenciosamente. Rapidamente localizou o departamento de engenharia entre a tripulação normal e então decidiu ativar 10 equipes. Cada equipe era composta por 10 pessoas responsáveis pelo controle de uma espaçonave de engenharia, e outras 2 equipes de 10 pessoas foram ativadas para logística e manutenção. Em seguida, ele nomeou capitães e estabeleceu uma pequena equipe de liderança. Após começar, Tang Xiao rapidamente assumiu seu papel. Talvez fosse o conhecimento adquirido em seus sonhos, mas essa distribuição de trabalho em pequena escala foi simples. Ele acordou 20 pessoas do Departamento de Agricultura para cuidarem dos tanques hidropônicos na nave-mãe, pois percebeu que muitas das plantações ali haviam murchado. Não admira que o cérebro lhe tenha dito que os suprimentos tinham chegado ao fundo. Ele não sabia o que tinha acontecido à nave-mãe, talvez tivesse sido um desastre. Após concluir a tarefa mais urgente, Tang Xiao suspirou aliviado, cruzou as pernas e disse: Cérebro, apresente a situação básica desta nave-mãe. Entendido. A projeção holográfica central mostra uma vista panorâmica da nave-mãe. Então, o cérebro continua a explicar. Esta nave-mãe pertence a uma civilização desconhecida, um fabricante desconhecido, uma nave-mãe de colônia civil, com apenas armas e blindagem mínimas. O atual proprietário de autoridade máxima é o comandante supremo Tang Xiao. Parâmetros técnicos: altura total de 41,37 km. Comprimento máximo de 10,92 km e peso total de 373,079 bilhões de toneladas. Armamento: 5 projetores de massa e um sistema de defesa de ponto contendo 377 canhões eletromagnéticos de tiro rápido de pequeno porte. Capacidade total. Quando o cérebro explicou as coisas de forma planejada, Tang Xiao não se importou. Ele ficou estupefato com a projeção holográfica da enorme nave espacial que apareceu diante dele. Esta é uma nave espacial gigante, parecida com uma lua crescente ou uma banana. O design geral é muito simples e bonito. Há um espaço vazio no meio, onde ficam as vigias, e onde está a ponte de comando. Tang Xiao não ficou chocado com essa supernave-mãe, cujo tamanho era diretamente equivalente à distância entre Pequim e Langfang, mas sim porque essa nave espacial ele conhecia. Planeta natal. A nave-mãe de Kuzan. A expressão de Tang Xiao mudou drasticamente, e ele exclamou: Homeworld é um jogo famoso que Tang Xiao jogou, considerado um marco que inaugurou uma nova era para os jogos de estratégia espacial em tempo real. Além disso, o jogo é conhecido por sua história grandiosa, que fascinou Tang Xiao, ainda no ensino fundamental na época. Mas agora, pode-se dizer que esta nave espacial é a nave icônica de todo o mundo de Homeworld. A nave-mãe de Kuzan é, na verdade, aquela que ele tomou. Isso está errado. Porque as coisas do jogo se tornaram realidade. E se até a nave-mãe Homeworld aparece na realidade, isso significa que esse sonho pode se tornar realidade.
Scholarship Capítulo 3. Outro banco de dados incrível. Reescrita. Quero ir para casa. Se for Star Wars, não aguentamos o horrível destruidor estelar. Tang Xiao levou as mãos à testa em silêncio por um longo tempo, e a alegria trazida pela nave-mãe Kuzan se tornar realidade no jogo havia desaparecido. Muito bem, Qijian, meu chefe de gabinete. Agora, por favor, me ajude a calcular quantas forças de defesa temos. Tang Xiao se recompôs e decidiu se esforçar. Qijian assumiu imediatamente seu papel, colocou a mão no peito e respondeu: temos 5 batedores da classe Flecha e 5 caças estelares da classe Lâmina. Tang Xiao sorriu e olhou para ele. Então, houve um silêncio constrangedor. Depois de mais de 10 segundos, ele sorriu e disse: pode falar, estou esperando. Chega. FLLLLRRRP. Tang Xiao quase cuspiu sangue no rosto. Essa maldita nave-mãe está carregando 650 mil pessoas, mas só tem 5 batedores e 5 caças estelares para protegê-la. Qijian rapidamente baixou a cabeça e respondeu: sinto muito, comandante supremo, o diário de bordo desapareceu completamente, então não tenho ideia do que aconteceu durante a viagem passada. A realidade é que só temos essas pequenas naves espaciais para nos proteger. Cérebro, acesse os dados e me mostre. 5 caças estelares, para proteger uma nave-mãe como essa performance deve ser Gundam. Tang Xiao voltou ao seu assento e disse. Em frente à projeção holográfica, havia uma pequena espaçonave triangular, simples e de aparência pouco atraente. A voz do cérebro soou: esta é uma nave de reconhecimento da classe Arrow, com 9,5 metros de comprimento, sem capacidade de migração hiperespacial ou de combate atmosférico. Possui aceleração máxima de 100 G. Está equipada com 2 canhões de propulsão de massa primários, ambos posicionados no lado esquerdo da espaçonave para liberar espaço para o pós-combustor e com uma pequena quantidade de munição. Em seguida, a projeção foi substituída por uma espaçonave ligeiramente mais volumosa, com um casco retangular, com a cabine de pilotagem projetada para o lado direito do casco e 2 canhões de propulsão de massa de 6 tubos instalados no meio. O cérebro continuou: este é um caça estelar leve da classe Blade, com 11,3 metros de comprimento, sem capacidade de voo hiperespacial ou capacidade de combate atmosférico, aceleração máxima de 85 G e 2 canhões de propulsão de massa de 6 tubos instalados. O corpo inteiro de Tang Xiao está a ORZ. Comandante Supremo, o que há de errado com você? Qijian apressou-se a perguntar. Tang Xiao hesitou por um longo tempo antes de voltar a falar, tossindo alto, ou seja, além desses 2 lixos, basicamente não estamos fortificados agora, certo? Diga-me, cérebro. Dê-me uma explicação. É só isso que você tem para colonizar? Não há registro no banco de dados de como nossa nave-mãe iniciou seu programa de colonização, mas o que é certo é que tínhamos muito pouco e que a nave-mãe originalmente possuía módulos de doca que poderiam ter construído cruzadores, mas o vasto banco de embriões ocupava a maior parte do espaço para transportar 5 bilhões de embriões congelados. Antes da construção de uma doca espacial separada, tínhamos capacidade apenas para produzir caças estelares e naves de transporte. E se um inimigo estiver vindo? O que devemos fazer? Perguntou Tang Xiao, esfregando a testa. De acordo com análises preliminares, não existem outros planetas habitáveis num raio de 50 anos-luz do sistema. Portanto, a colônia possui segurança mínima. Está tudo bem, comandante supremo. Temos dados enormes de naves espaciais em nosso banco de dados, disse Qijian, com um toque de orgulho na voz. Você se esqueceu? Foi você quem nos concedeu esta grande honra e nos qualificou para embarcar nesta incomparável nave-mãe. O banco de dados. Cérebro, o que tem no nosso banco de dados? Perguntou Tang Xiao. Existem muitas outras naves espaciais no banco de dados, incluindo uma gigantesca nave de guerra com mais de 74 mil metros de comprimento, mas para construir essas naves, os dados por si só não são suficientes, e o Departamento de Pesquisa Científica precisa converter os dados em capacidade de produção, o que requer muito tempo e recursos. Comovido, Tang Xiao perguntou rapidamente: mostre-me que tipo de nave espacial é essa. Bruxe. Os mesmos dados e itens apareceram imediatamente diante dele, deixando-o tonto. Havia naves espaciais e todos os tipos de dados abrangendo o modo de vida das pessoas, a sociedade, a cultura e outros aspectos da ciência e da tecnologia. Isso o deixou um pouco curioso.
Sua memória de Omeworld não deveria incluir tantas naves espaciais. Mesmo considerando a série Omeworld como um conjunto de várias obras, o número total não passa de 100. De onde vieram tantos projetos? No entanto, nesse exato momento, algumas figuras familiares de Tan Xiao surgiram diante dos nossos olhos. Espere um minuto. Um encouraçado da classe Raven. Uma cruzador de batalha da classe Minotauro. Uma cruzador de batalha da classe Col. Um porta-aviões de assalto da classe Orion. Um super porta-aviões da classe Infinity. Ao ver esses nomes e aparências familiares, a boca de Tan Xiao se abriu cada vez mais, e seu queixo quase caiu no chão. O que está acontecendo aqui? Este banco de dados maravilhoso. Ele inclui dados de todos os jogos de ficção científica espacial? Murmurou Tan Xiao. Para ser exato, o autor reproduziu I por cento dólar número erro de sistema por cento dólar. Corrigido, o cérebro repentinamente emite um ruído e então diz: estes dados já estão no banco de dados, nenhuma outra informação, incluindo a fonte. Espere um minuto. Então, aquela que você disse ter mais de 74 mil metros de comprimento. Sério? Tan Xiao de repente se lembrou do que havia acontecido e rapidamente procurou na lista. E lá estava, a magnífica forma de uma nave de guerra dourada. Lança de Adum? Verdadeiramente a Lança de Adum. A nau capitânia dos Protoss em StarCraft. Sim, o nome do navio de guerra é Lança de Adum, e ele tem 74.550 metros de comprimento. Podemos construir a Lança de Adum? O que será necessário? Tan Xiao estava tão animado que sua voz tremia. Não podemos construir a Lança de Adum agora. Mesmo que conseguíssemos atender aos requisitos de mão de obra e recursos, a enorme lacuna na tecnologia de produção torna impossível construirmos sequer uma pequena parte dela. Precisamos aguardar que nosso departamento de pesquisa científica analise e assimile os dados da Lança de Adum antes de podermos iniciar a construção. Tan Xiao também deu um sorriso irônico, percebendo imediatamente que esse resultado era previsível. Ah, eu sei. O sistema de ciência e tecnologia dos Protoss é completamente diferente do nosso, e é impossível construir algo assim. Comandante Supremo, o que são os Protoss? Perguntou Qijan. Nada. Basta filtrar os projetos inviáveis e ver o que somos capazes de construir agora, disse Tang, acenando com a mão. A linha de produção da nave-mãe só pode produzir dois tipos de espaçonaves, o reconhecimento classe Arrow e o caça estelar leve classe Blade. Há também uma pequena nave de transporte que pode levar carga entre a Lua e a nave-mãe, e a construção de uma espaçonave maior requer a construção de um estaleiro. Além disso, existem alguns processos e tecnologias de produção mais próximos do nosso sistema. O Departamento de Pesquisa Científica deverá concluir a análise em breve. Precisa ser listado. Não temos espaço nem recursos para investir em pesquisa agora. Tan Xiao balançou a cabeça, voltando à sua postura normal. Virou-se para o funcionário civil e perguntou: os materiais da nave-mãe já foram organizados? Está tudo resolvido. Como o cérebro disse, nosso estoque de materiais estava muito abaixo do nível mínimo. Acabei de receber uma mensagem do Ministério da Agricultura. A grande maioria das plantações nos tanques hidropônicos murchou, principalmente devido a uma falha mecânica nos tanques. Uma tripulante respondeu: então, o melhor a fazer é começar o pouso o mais rápido possível. Devemos conseguir encontrar comida na Lua. Qijan, você providenciará a produção de mais 5 naves de reconhecimento da classe Arrow e mais 20 caças estelares da classe Blade. Acorde 20 pilotos e primeiro assegure a segurança básica da nave-mãe. Em seguida, a nave de transporte será enviada para explorar a Lua, determinar o local de pouso e acordar outros 50 fuzileiros navais que ficarão de prontidão. Qual é o nosso equipamento militar? 5.000 fuzis de assalto, 200 metralhadoras de uso geral e 100 pistolas, e só. Qijan olhou para os suprimentos. Essas coisas nem são armas eletromagnéticas. Tan Xiao, sem conseguir chorar, acenou com a mão e disse: bem, pelo menos caçar alguns animais e pessoas comuns já basta. Dê um jeito nisso o mais rápido possível. Sim. Qijan rapidamente se pôs em posição de sentido e fez uma saudação militar, mergulhando imediatamente em seu trabalho. A propósito, há mais uma coisa. Tan Xiao pensou por um momento e interrompeu Qijan. Bem, este é o ponto de partida da nossa jornada neste universo estranho. De agora em diante, chamaremos este lugar de Aurora Lunar Habitável. E este será o nosso novo lar. Sim. Aurora. Esta é a nossa nova casa.
Que Jean estava muito animado e fez uma saudação militar enfática. Todos os outros na ponte levantaram-se imediatamente para prestar continência e depois aplaudiram novamente, compartilhando sua empolgação uns com os outros. Observando a multidão em festa, Tang Xiao suspirou, sem qualquer alegria no rosto, e recostou-se estupidamente em seu assento. Após a surpresa de agora há pouco, seu humor começou a piorar gradualmente. Embora estivesse no meio da torcida fervorosa do centro de comando, seus pensamentos começaram a divagar. Antes de atravessar, ele havia acabado de se formar em uma boa universidade, estava pronto para começar a trabalhar e ansiava por tudo na vida, mas agora chegou a este lugar. Sua vida anterior ficou completamente para trás, e ele tem que carregar o fardo de centenas de milhares de pessoas. Ele não se esqueceu daquele sonho, assim como do campo de batalha espacial de Guerra nas Estrelas no sonho. Se for realmente Guerra nas Estrelas, então a guerra que ali eclodiu pode ser considerada de escala galáctica, com bilhões ou trilhões de pessoas envolvidas, enquanto as coisas em suas mãos não representam absolutamente nada. Será mesmo Guerra nas Estrelas? Tang Xiao suspirou para si mesmo. Faust Scholes capítulo 4, Atravessando este Universo. Reescrita. Uma música suave despertou Tang Xiao de seu sono. Ele abriu os olhos, observou tudo ao redor como de costume e coçou a cabeça. Parecia que não havia mais volta. Comandante Supremo, desculpe incomodá-lo, mas sua decisão é vital. Ao lado do comunicador veio a voz de Qijan. Tang Xiao não deu a mínima atenção, apenas se levantou da cama, foi novamente ao banheiro, deixou a água esfriar um pouco e então lavou o rosto vigorosamente. Ele apoiou a pia com as duas mãos, olhou para si mesmo, pálido por causa do frio, e cerrou os dentes. Depois de um longo tempo, levantou-se de repente e vestiu-se. Cérebro. Mostre-me o caminho para a ponte. Comandante Supremo, peço desculpas por incomodá-lo. Ao chegar ao centro de comando da ponte, Qijian saudou Tang Xiao respeitosamente. Diga isso. A equipe de engenharia instalou 2 estações de mineração perto do gigante gasoso, e 2 naves de transporte de hélio 3 foram enviadas para serem refinadas enquanto você descansava. Agora estamos prontos para lançar mais naves espaciais, especialmente naves de transporte que precisam ir e vir entre a Aurora e a nave-mãe, disse Qijan. Prossiga. E então? A equipe de reconhecimento retornou com o relatório e fez uma seleção inicial de 17 locais de pouso, um dos quais poderíamos escolher para desdobrar o ponto de pouso, disse Qijian enquanto abria uma tela para Tang Xiao. Ponto de aterrissagem. Isso precisa vir especificamente até mim? Tang Xiao achou a situação um tanto estranha. Qijian respondeu solenemente, Comandante Supremo, esta primeira colônia provavelmente será nossa capital no futuro. Eu não ouso presumir. Tang Xiao assentiu com a cabeça. Ele ergueu o dedo apenas para apontar para baixo, mas viu os olhos complexos de Qijian. Seus olhos estavam cheios de expectativa, orgulho e uma leve inquietação. Seus punhos estavam cerrados e tremiam levemente, tentando controlar sua excitação, e não apenas a sua, mas a de todo o resto da ponte. Tang Xiao fechou os olhos e respirou fundo. Havia 600 mil pessoas, talvez mais 5 bilhões, e o ponto de partida delas seria determinado pelo toque de seus dedos. Ele olhou novamente para a tela, desta vez comparando cuidadosamente os pontos de aterrissagem, o conhecimento que havia sido armazenado em sua mente jorrando como a água de uma comporta. Ele combinou o conhecimento que havia adquirido e escolheu uma montanha e uma grande área de pastagem, apontando para o local para Qijian e dizendo, aqui mesmo, a latitude é moderada e há fontes de água por perto. Há também uma área montanhosa com mais de 1000 metros acima do nível do mar, que servirá como ponto estratégico para a defesa. Enviaremos 20 fuzileiros navais para desembarcar e iniciaremos a construção do assentamento imediatamente após estabelecermos a linha de defesa. Sim. Comandante Supremo. Esta é a nossa primeira colônia. Nosso primeiro passo neste universo. Qijian ficou um pouco animado e imediatamente organizou o trabalho. Após determinar o ponto de pouso, todos os aspectos do trabalho começaram imediatamente. As pessoas dentro das cabines de hibernação são especialistas em todos os aspectos, e a tripulação já começou a desempenhar suas respectivas funções. Tang Xiao não precisa dar instruções detalhadas. Logo em seguida, uma nave de transporte com 20 fuzileiros navais e 50 operários da construção civil decolou da nave-mãe e pousou em Dawn.
Os fuzileiros se espalharam para afugentar a vida selvagem e instalar seus localizadores, enquanto os operários da construção começaram a montar seus exoesqueletos mecanizados para engenharia. Sinal de sinalização normal. Comandante Supremo, pronto para colocar a nave-mãe em órbita síncrona. Qijian confirmou o sinal de sinalização após Tang Xiao falar. Tang Xiao assentiu com a cabeça e disse ao operador na plataforma de operações da ponte: entre em uma órbita síncrona da Aurora e mantenha a nave-mãe acima do farol o tempo todo. Cérebro, auxilie você, entendido. Os motores da nave-mãe Kuzan, que se encontra a mais de 41.300 metros de altura, voltaram a funcionar, e a poderosa força que impulsiona este gigante de 370 bilhões de toneladas começou a avançar, caindo continuamente no círculo gravitacional externo da Lua e, em seguida, passando a manter a mesma velocidade de rotação da Lua. Ao se aproximar da órbita da sonda Dawn, a enorme massa da nave-mãe causou diversos terremotos de magnitude 3 a 5 e fenômenos de injeção de água subterrânea na superfície da Lua. Uma vez em órbita, devido à força centrípeta e à inércia da rotação da Lua, a nave-mãe necessitava de muito pouca energia para manter a navegação. Mantendo-se sincronizada com os faróis terrestres, uma escotilha no centro da nave-mãe se abre e um módulo de lançamento orbital é liberado. Devido ao atrito com a atmosfera, o ar ao redor começou a queimar e, a partir do solo, pareceu cair como um meteoro. Pouco antes de atingir o solo, o motor reverso da cápsula começou a expelir uma chama intensa em direção à Terra, auxiliando na aterrissagem suave. Os operários da construção civil, que já estavam a postos, abriram a cápsula e montaram a estrutura modular feita de materiais ultraleves em seu interior. A estrutura da cápsula serve como parede externa do edifício. Em menos de 20 minutos, um prédio de 2 andares foi erguido. A nave-mãe era lançada a cada 10 minutos e deixava cair edifícios, incluindo casas, sistemas de energia solar e eólica, purificação de água e outros. Tang Xiao também selecionou alguns agricultores e trabalhadores de manutenção dentre os 600 mil moradores hibernando congelados para despertá-los e, em seguida, os enviou para o navio de transporte rumo ao amanhecer. Ele também escolheu uma pessoa chamada Graham desse grupo e o nomeou chefe da vila. Essa pequena colônia, que tem menos de 100 habitantes, é realmente uma vila minúscula. Assim que a colônia começou, tudo prosseguiu em um ritmo metódico. Tang Xiao se espreguiçou e se levantou. Observando as pessoas ocupadas, seu coração ainda estava um pouco pesado. Olhando para o vasto universo além da vigia do outro lado, Tang Xiao caminhou involuntariamente até lá, viu as estrelas, a quantos anos-luz de distância, e pensou no sonho inexplicável que talvez o tivesse levado a atravessar. Ele acariciou a vigia fria da mesma forma que acariciava as estrelas distantes, e uma chama começou a arder gradualmente em seu coração. Voltando ao seu lugar, Tang ordenou: cérebro, abre os dados que preciso. Tenho muitas coisas para fazer, entendido, comandante supremo. Ele estava um pouco resignado agora, e havia uma vaga sensação de que não poderia retornar. Se for esse o caso, se ele continuar tão confuso, então talvez um dia, quando o destroyer estelar chegar, sua força ainda esteja desfalcada. Além disso, Tang Xiao viu o olhar fanático e ansioso de Qijian e da tripulação. Ele também compreendeu que não conseguiria corresponder às expectativas deles. Se esta nave-mãe for realmente a recompensa concedida pelo destino. Bem, Tang Xiao sentou-se novamente no assento principal da ponte e abriu a entrada do plano colonial para ler. Ele precisava entender quais dificuldades enfrentaria, como resolvê-las e, principalmente, como estabelecer uma colônia. Criar a sua própria força sólida é sempre a melhor opção em caso de ambiente desconhecido e desenvolvimento rápido. Reprimindo a confusão e a inquietação em seu coração, Tang Xiao abriu a entrada à guia para a construção de colônias estelares e o documento. Seus olhos também começaram a ficar flamejantes gradualmente. Isto é meu, tudo é meu. Aquelas infinitas peças de tecnologia. Os infinitos talentos. Com uma base dessas, eu deveria. Isso mesmo. Eu deveria atravessar este universo. Fault Scholes capítulo 5, Star Wars. É real. Reescrita. Tang Xiao estava imerso nos documentos, que logo, combinados com o conhecimento adquirido, começaram a se tornar seus. No entanto, apenas analisar os documentos ainda não é suficiente. O mais importante é colocar em prática o que ele aprendeu. Cérebro, vou visitar a colônia do amanhecer.
Me ajude a organizar tudo. Tang Xiao fechou a tela à sua frente e abriu a boca. Entendido, comandante supremo. Além disso, recomenda-se que leve consigo seu guarda-costas pessoal quando sair. Eu também tenho um guarda-costas pessoal. Deixe eu vir aqui. Tang Xiao está bastante interessado no guarda-costas. O portão da ponte se abriu e uma figura corpulenta entrou. Ele vestia uniforme militar, com seu característico formato de triângulo invertido, e seu rosto familiar era tão firme quanto aço. Ao ver o guarda-costas, Tang Xiao sentiu uma corrente elétrica percorrer seu coração. Isso. Você. Não vai ser. A partir de hoje, serei seu guarda-costas pessoal. Pode me chamar de T-850. O homem, com as pernas tão retas quanto um compasso e as mãos atrás das costas, disse com uma voz um tanto rouca e robusta. Você é um exterminador? Apesar de estar vestindo um uniforme militar, Tang Xiao percebe que o estilo dessa pessoa não combina muito. É óbvio que é o Schwarzenegger. Sou um T-850 da série de sistemas de pesquisa cibernética. Terminator não consta no meu banco de dados. Por favor, explique, disse o T-850 rigidamente, sem mover um músculo. O exterminador do futuro está na nossa lista de tecnologias. Cérebro. T-850 é um droide guarda-costas equipado para o seu comandante supremo. Seu banco de dados contém informações sobre diversas tarefas importantes de proteção e combate em diferentes ocasiões, o que lhe permite executar a missão com perfeição. O cérebro responde diretamente. Vamos analisar a possibilidade de produzirmos exterminadores em massa agora. Os droids T-850 podem ser produzidos, mas o material utilizado é uma liga de tântalo muito rara. A produção é muito baixa, e a liga de tântalo também é um material importante para a construção de espaçonaves. Portanto, não é recomendada para produção em massa. Se for utilizado aço comum, isso causará defeitos na estrutura mecânica original do robô e não garantirá o desempenho ideal. Tang Xiao olhou para o rosto que vira inúmeras vezes na tela e assentiu, pensando que, se fosse o mundo de Star Wars, certamente haveria um droide mais adequado. Levantou-se e disse, pegue sua arma e siga-me. A nave de transporte pousou na pista onde o terreno da Dawn estava nivelado. Tang Xiao e T-850 desembarcaram, e os trabalhadores ao lado deles imediatamente começaram a retirar suprimentos de dentro da nave. Esses trabalhadores estão equipados com exoesqueletos mecanizados. Por serem equipamentos de engenharia, possuem apenas 4 membros e uma aparência bastante simples. No entanto, estão equipados com uma variedade de ferramentas para realizar diversos trabalhos de engenharia e podem carregar até 500 kg. A construção da colônia começou a tomar forma. Mais de uma dúzia de casas de 2 andares já foram erguidas, e as instalações de apoio também. Tang Xiao chegou a ver alguns moradores instalando equipamentos de hidroponia ao ar livre perto do lago e começando a cultivar. Ao ver Tang Xiao, cada residente se curvava respeitosamente e o cumprimentava cordialmente. Saudações, comandante supremo. Sou Graham, um major de gestão de elite. O senhor acaba de me nomear prefeito desta colônia. Um jovem de cabelos castanhos aproximou-se e apertou a mão de Tang Xiao com certo entusiasmo. Como fui enviado logo após a nomeação, não pude vê-lo pessoalmente. Quando me arrependi, o senhor veio inspecionar pessoalmente. Isso me deixou muito orgulhoso. Tang Xiao deu um tapinha no ombro dele e o encorajou. Continuarei acompanhando de perto a construção da colônia, e você pode me procurar a qualquer momento se tiver alguma dúvida. É um prazer. O senhor me permitiu embarcar na nave-mãe e me confiou a responsabilidade de ser prefeito. Dificilmente poderei retribuir. Graham estava muito animado, mas ainda se recompôs. A propósito, comandante supremo, durante o processo de construção, encontramos alguns nativos que devem ser seres inteligentes. Como lidar com eles? Aborígenes nativos? Tang Xiao franze a testa. Olha, está ali. Graham apontou para frente, na orla de uma floresta, e, de fato, havia figuras sombrias se movendo. Tang Xiao pegou os seus binóculos e olhou, avistando o que pareciam ser ursos eretos. Tinham cerca de 1 metro de altura, vestiam peles de animais e empunhavam lanças de pedra. Apontavam curiosamente. Alguns aplaudiam a passagem dos navios de transporte, e outros até se ajoelharam e se prostraram. Seu coração esfriou repentinamente. Tang Xiao, que era muito fã da série Guerra nas Estrelas, abriu o portal da memória em sua mente e rapidamente reconheceu os nomes daqueles alienígenas.
Ewoks. Verdadeiros Ewoks. Ele murmurou. Não é de admirar que essa lua nos parecesse tão familiar quando a vimos antes. O fato de 9 luas orbitar um gigante gasoso em vez de uma estrela é algo único. Descobrimos que seu nome oficial era Endor, antes de ser batizada de Aurora. Ele sabia disso porque Endor é uma das luas mais famosas de Star Wars. No filme Star Wars Episódio 3, O Retorno de Jedi, Endor é um dos principais campos de batalha entre o Império Galáctico e a Aliança Rebelde. Se for esse o caso, parece que este é o universo de Star Wars para sempre. É guerra nas estrelas. Tang Xiao leva a mão à testa e suspira. Idalne é o principal campo de batalha. Parece que realmente temos que nos preocupar com o ataque de destruidores estelares. A pequena capital deles neste mundo não é nada. Embora a nave-mãe Kusan seja enorme, é apenas uma nave-mãe civil para imigrantes. Então a questão agora é, em que era estamos atualmente? A ausência de destroços de guerra no espaço ao redor de Endor sugere que a guerra que derrubou o Império Galáctico ainda não aconteceu. Mas antes dessa guerra, inúmeras coisas ocorreram neste universo. Diversas guerras eclodiram, a República Galáctica foi dividida e destruída, e o Império Galáctico foi construído e destruído. Em suma, é um universo repleto de guerras. Ele pensou por um momento e disse a Graham, diga à nave-mãe para trazer a próxima nave de transporte com algumas caixas de doces. Os nativos não são muito agressivos. Você pode abordá-los discretamente e usar os doces para estabelecer relações amistosas, mas, ao mesmo tempo, fortaleça sua defesa e construa algumas torres de guarda ao redor para vigiar. Sim, Comandante Supremo. Vou tratar disso. Respondeu Graham. Tang sorriu para ele e disse, vamos lá, Graham. Administrar uma centena de pessoas como chefe de uma aldeia é apenas o começo. Aguardo ansiosamente o dia em que você continuará sendo prefeito e até mesmo governador. Sim. Com certeza vou tentar. Os olhos de Graham brilharam. Ele rapidamente se pôs em posição de sentido, fez a saudação militar e começou a trabalhar com 200% de empenho. Pegou uma caixa grande e, sem a ajuda de um exoesqueleto mecanizado, correu até o parque eólico em construção ao lado para se juntar à frenética obra. Tang Xiao respirou aliviado. Deu alguns passos à frente e contemplou o mundo verde imaculado à sua frente. Água borbulhante, um lago espelhado, bandos desconhecidos de pássaros cortando o ar, rebanhos assustados correndo pela pradaria, predadores logo atrás, à espera da sua oportunidade. Ao longe, avistam-se as árvores imponentes e as sombras infinitas das montanhas. Uma fina camada de nuvens escuras se acumula no céu, e em breve deverá cair uma chuva fraca. Se não fossem os animais e plantas estranhos, Tang Xiao poderia até se sentir como se estivesse na savana africana na primavera. O mundo vibrante finalmente dissipou a melancolia em seu coração, e ele não pôde deixar de respirar fundo. Comandante Supremo. Comandante Supremo. Acorde. Algumas vozes ansiosas acordaram Tang Xiao, que percebeu que havia adormecido sem nem saber quando, e acabou voltando a dormir. Como? Tang Xiao não terminou de falar. Ele apenas ouviu um estrondo, uma série de sons. Mas viu mais de 10 caixas caírem do céu, atingirem o chão e espalharem o conteúdo. O que está acontecendo? Perguntou ele rapidamente ao T-850, que estava parado ao seu lado. Os objetos ao seu redor começam a flutuar descontroladamente, mas seu corpo permanece perfeitamente normal, como se você estivesse dormindo. Essa é a resposta simples do T-850. Eu simplesmente adormeci em pé. E aí as coisas ficam flutuando por aí? Perguntou Tang Xiao, olhando por cima do ombro ao ver Graham por perto. Sim, temos medo de vir aqui. Seu guarda-costas disse que seus sinais vitais estavam normais, então não nos aventuramos a nos aproximar. Graham ainda estava apreensivo. O que está acontecendo? Falta de oxigênio. O coração de Tang Xiao deu um salto. De repente, uma possibilidade lhe ocorreu. Mas ele ainda precisava de confirmação. Então, assentiu e disse, esqueçam. Vou pegar a próxima nave de transporte de volta para a nave-mãe. Façam um exame físico completo em mim, Comandante Supremo. Peço desculpas por incomodá-lo, mas há uma mensagem urgente que exige sua decisão imediata. Agora mesmo, a nave-mãe interceptou uma comunicação no hiperespaço vinda da Aurora. A voz do cérebro soou repentinamente pelo comunicador. Faust's College Capítulo 6. O convidado indesejado. Comunicação no hiperespaço. Isso se refere a criaturas inteligentes.
e que podem viajar entre estrelas. Tang Xiao ficou surpreso. Cérebro. Localize imediatamente o ponto de onde a comunicação foi enviada. Notifique todos os combatentes e bloqueie a área imediatamente. Graham, você está no comando no local. Sim. Uma nave de transporte carregada de fuzileiros navais alçou voo em direção à área indicada pelo cérebro. Comandante Supremo, o senhor não está se sentindo bem. Deveria retornar rapidamente à nave-mãe, disse uma residente preocupada. Estou bem. Tang Xiao parecia solene, virou a cabeça e disse, vamos lá, T-850. Vamos capturar a pessoa que enviou o sinal primeiro. A nave acabou de ser descarregada. Seguindo as instruções da nave-mãe, Tang Xiao levou o T-850 e alguns fuzileiros navais para uma colina um tanto desolada. A nave de transporte que chegara antes já havia pousado, e na entrada de uma caverna escondida, mais de uma dúzia de fuzileiros bloqueavam a entrada, lançando uma nave auxiliar para dentro dela de tempos em tempos. Esses fuzileiros navais estão equipados com fuzis de assalto do tipo 21, que tem uma aparência bem mecânica, mas ainda estão um pouco fora de sintonia com esta era interestelar. Para ser franco, se os outros são Biu e você ainda é Dada, isso não é aceitável. Como está a situação? Tang Xiao aproximou-se e perguntou. Há 3 pessoas do outro lado, mas elas estão escondidas na caverna e se recusam a sair, além de não entenderem o idioma. É difícil capturá-las vivas nessas circunstâncias, disse um fuzileiro naval. Vá em frente, você precisa capturá-los vivos. Tang Xiao olhou para trás, para a força do T-850, e disse. Sem dizer uma palavra, o T-850 agarrou uma grande caixa de metal carregada com mercadorias no navio de transporte, jogou-a no chão com um estrondo e, em seguida, empurrou a caixa para frente com uma das mãos, e a velocidade não diminuiu. Alguns gritos incompreensíveis vieram de dentro da caverna, seguidos por vários feixes de energia vermelha. No entanto, todos esses feixes foram bloqueados pelas caixas empurradas pelo T-850. 3 pessoas vestidas de exploradores estavam escondidas atrás da caixa, atirando sem parar. Ele ainda estava xingando e parecia um bandido. Nesse instante, T-850 levantou-se subitamente, ergueu a caixa de metal da altura de uma pessoa e a esmagou com um estrondo. Brum! Houve um estrondo alto, e cascalho e objetos quebrados se espalharam por toda parte. Quase 1 tonelada de mercadorias tombou, e a cena era comparável à explosão de uma granada. Ao verem essa cena, os 3 levantaram as mãos e se ajoelharam com um baque surdo, e a bronca cessou abruptamente, de forma organizada e uniforme, a ponto de Tang Xiao quase pensar que estavam falando francês. Levem-nos de volta à nave-mãe para interrogatório e analisem a língua deles. Depois, vasculhem esta fortaleza para ver se encontram algo útil. Tang Xiao esfregou a testa e deu a ordem, e os fuzileiros navais atrás dele avançaram como tigres famintos. 3 militantes caíram no chão. Ao olhar para dentro, esta caverna parece uma fortaleza secreta, escavada muito profundamente, e a entrada está muito bem escondida. Não é de admirar que as buscas preliminares anteriores não a tenham encontrado. Há diversos bens, suprimentos e equipamentos de comunicação empilhados lá dentro. Tang Xiao olhou para a pistola blaster jogada no chão por aquelas 3 pessoas, lembrou-se da sensação de instantes atrás e ergueu a mão. Então, uma cena milagrosa aconteceu. Uma das pistolas blaster se moveu e voou sozinha como se tivesse sido agarrada por uma mão invisível, mas voou torta e atingiu o T-850 na testa. Ao verem o movimento de Tang Xiao, os 3 ficaram ainda mais assustados. Seus olhares estavam evasivos e eles não ousaram encará-lo. Depois de os retirarem da caverna, encontraram um grupo de Ewoks atraídos pelos tiros. Tang Xiao apontou para o grupo de ursinhos eretos e perguntou aos 3 Ewoks. Mesmo que haja uma barreira linguística, não haverá diferença na pronúncia desse substantivo. Os 3 assentiram apressadamente, com medo de que algo terrível acontecesse se assentissem lentamente. Tang Xiao apontou novamente para o chão sob seus pés, em dor. Os 3 assentiram novamente, e um deles pareceu perceber o que Tang Xiao estava perguntando, então apontou para eles e disse, Corelia. Então desenhou outro arco no ar e disse, Tatuane. Finalmente, desenhou outro arco, apontou para o chão e disse, Endor. Então eles querem dizer que partiram de Corelia, passaram por Tatuane e terminaram em Endor? Tang Xiao fez becinho, agora Endo deveria se chamar Liming.
Mas agora é preciso voltar à nave-mãe. Já que foi confirmado que o mundo de Star Wars conquistou algumas pessoas, não há tempo para apreciar a paisagem. É necessário confirmar a era atual. Volte para a nave-mãe, jogue aquelas 3 pessoas na prisão e deixe o cérebro organizar a análise linguística. Tang Xiao chegou ao assento principal da ponte e sentou-se. Depois de pensar um pouco, abriu a lista de pessoas que poderiam ser despertadas. Ele realmente precisa de ajuda agora. Ao desbloquear os personagens de nível de elite, descobriu-se que muitas pessoas podem ser despertadas. Entre elas, encontram-se diversos biólogos de elite. Sua exigência é um planeta habitável com uma cadeia ecológica completa para a pesquisa, além de um laboratório simples com condições de vida melhores do que as dos trabalhadores. Conhecendo bem a rota, acorde os biólogos, mande-os primeiro à enfermaria para fazer o relatório e, em seguida, a ponte de comando para explicar o trabalho após o exame médico. Finalmente, leve o equipamento experimental e desembarque na Estrela da Aurora no navio de transporte. Esses biólogos começarão a estudar a estrutura da cadeia biológica no planeta Aurora para determinar quais culturas podem ser plantadas por humanos e, caso contrário, precisarão encontrar culturas adequadas localmente. Além disso, serão realizados experimentos para verificar se porcos, gado e ovelhas podem sobreviver ali e se existem organismos locais que podem ser utilizados como fonte de carne. Existem muitos trabalhos semelhantes, então Tang Xiao despertou um especialista em gestão e construção de colônias entre a elite para ser seu assistente. Logo depois, uma mulher na casa dos 30 anos caminhou até a ponte e saudou Tang Xiao. Olá, comandante supremo. Sou da Pino Clemente. Conforme sua designação, irei auxiliá-lo na construção da colônia. Por favor, me dê algum tempo. Assim que eu entender completamente o progresso da construção da colônia, começarei imediatamente a preparar planos adicionais. De acordo com as informações do banco de dados, Dapino Clemente já foi responsável pelo reassentamento de refugiados e pela reconstrução pós-desastre na área atingida, possuindo vasta experiência nesse sentido. Certa vez, uma região foi devastada por um supertornado, ficando praticamente arrasada. Ela liderou a equipe, que trabalhou quase ininterruptamente, desde a instalação de tendas até a distribuição de itens de ajuda humanitária, passando pela construção de moradias temporárias e, finalmente, pela reconstrução da cidade. Quase todas as tarefas foram realizadas sozinha, com resultados excelentes. Na verdade, as condições para o seu despertar não são muito exigentes, desde que haja suprimentos e mão de obra suficientes. Em resumo, personagens de nível comum praticamente não precisam de condições específicas, e as de nível elite são relativamente fáceis de atender, enquanto personagens de nível mestre precisam de um cenário que permita o pleno desenvolvimento de suas habilidades. A colonização interestelar é assim. Afinal, você está atravessando um rio tateando as pedras. Se ninguém sabe como construir uma colônia interestelar, então encontre alguém que saiba reconstruir uma cidade. De qualquer forma, o processo é semelhante, e Dapino Clemente é assim. Certo, obrigado pelo seu trabalho árduo. Por favor, comece a trabalhar. Tang Xiao respondeu com um sorriso. Vou lhe dar permissão para acordar moradores comuns, e para grupos de menos de 100 pessoas, não preciso da minha autorização. Você é o nosso primeiro chefe executivo. Sim. Clemente sorriu e fez uma reverência para Tang Xiao, e então disse, ainda há algumas pessoas na minha equipe pessoal, espero que elas possam acordar e nos ajudar. Tang Xiao acenou com a mão. Como eu disse, não preciso aprovar o trabalho de ativação para menos de 100 pessoas. Além disso, os 5 funcionários civis que já trabalharam aqui antes também serão designados para trabalhar sob sua supervisão. Vamos formar um departamento administrativo com você como chefe. Entendido. Após Dapino Clemente começar a trabalhar, Tang Xiao sentou-se novamente, pediu ao cérebro que abrisse uma interface editável para ele e desenhou uma linha vertical nela. Várias palavras foram escritas na linha vertical de cima para baixo. No topo, a República Galáctica e o Império Sith se opõem, e por uma longa seção no meio, apenas a República Galáctica domina a galáxia. Em seguida, abordaremos a divisão da República Galáctica, que se opõe à Confederação de Galáxias Independentes. Tang Xiao a classificou como a Primeira Guerra Civil Galáctica. Na descida, a República Galáctica e a Confederação de Galáxias Independentes foram marcadas com uma cruz, tornando-se o Império Galáctico que dominou a galáxia. No fim,
O Império Galáctico se dividiu novamente e confrontou os rebeldes, e ele marcou isso aqui como a Segunda Guerra Civil Galáctica. E uma esfera foi desenhada aqui, com Endor escrito nela, que agora é o planeta Aurora, e uma cruz foi desenhada sobre ela, e este é um dos principais campos de batalha. Esta é a linha do tempo da história principal do universo de Star Wars, e Tan Xiao desenhou um grande ponto de interrogação ao lado. Como não há vestígios de guerra perto da Estrela da Aurora, isso significa que o tempo atual é anterior à Segunda Guerra Civil Galáctica. Mas mesmo isso abrange um longo período de tempo. Tan Xiao respirou fundo e olhou para a interface com olhos sérios. Agora, em que era estamos? Nota 2. Nota 1. Este tipo de feixe de energia explosiva é o tipo de arma usada no filme Star Wars chamada Biu, e é conhecida popularmente como laser lento. Na verdade, não é um laser, mas sim um tipo de gás explosivo que foi plasmazado, o qual será descrito em detalhes mais adiante. Nota 2. Assim como em A Mecânica da Lenda Infinita, Xiao Jing irá guiá-lo passo a passo para que você aprecie o universo e o enredo de Star Wars. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.